Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 de Tessalonicenses, carta de Paulo, à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 4. Nós iremos ler os 8 primeiros versículos. Eu não vou ler tudo aqui, porque nós vamos lendo ao decorrer da mensagem, para a gente ganhar tempo e para a gente conversar, ter uma conversa bem legal. Essa carta que Paulo está escrevendo é uma carta a pedido de Timóteo, enviada por Timóteo. Paulo não tinha condições de ir até a cidade de Tessalônica, e ele pede para que Timóteo dê uma olhada como que os irmãos de lá estão, e aí ele fala, olha, assim estão os nossos irmãos, tal. E é importante frisar que não apenas os crentes de Tessalônica, mas também Paulo, onde quer que ele andava, naquele contexto, eles estavam inseridos em um contexto de depravação total, né? Nada diferente dos nossos dias, tá, gente? Nada diferente. Eu não acredito que naquele tempo era pior do que hoje, né? A diferença é que hoje nós temos talvez um pouco de ética, talvez nós temos um pouco de receio de fazer algumas coisas, que no tempo era feito escrachadamente. Mas eu não acredito que exista um tempo pior do que hoje. Eu acredito que nós estamos caminhando para tempos piores, porque essa é a questão da depravação total. O ser humano ele está caminhando para uma depravação total e só em Cristo nós teremos a resolução de todos esses problemas. E era comum, por exemplo, naquele tempo, práticas de incesto, adultério, prostituição e até mesmo a pedofilia ela era extremamente encorajada nos tempos, no contexto onde Paulo e os crentes de Tessalônica eles estão inseridos. E agora Paulo está escrevendo esse texto, falando sobre isso, ele já tinha conversado anteriormente, mas agora ele está frisando a importância deles terem a pureza, deles se manterem puros, né? E qual que é o retrato da sexualidade nos nossos dias, né? Naquele tempo o retrato é esse, que a sexualidade ela era inclusive usada nos templos como forma de culto, como forma de você adorar alguns deuses. Os próprios deuses eram depravados. Por vezes, o próprio Zeus se fazia em forma humana, claro que na mitologia, né? Se fazia em forma humana para vir ter relação sexual com as humanas. Então, o contexto e o encorajamento para que eles fossem depravados sexualmente era enorme, nada diferente dos nossos dias de hoje, que hoje é a revolução, a distorção da sexualidade, e isso tem gerado, muito obrigado, um novo padrão na nossa sociedade quanto ao sexo, né? Um novo padrão, uma nova forma de sexo está sendo apresentada, né? Qual que é? É o sexo livre, o sexo que você faz com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser, da maneira como você quiser, para que você venha se sentir feliz do jeito que você merece ser. Nós vamos ver isso aqui e nós queremos conversar um pouco sobre essa ideia de pureza, de santidade e atividade sexual. E aí, gente, nesse contexto atual onde nós vivemos, a gente encontra alguns conceitos a respeito de sexo. O primeiro deles é o que a gente pode chamar de libertino, ou seja, é aquele onde ele é justificado pelos meus impulsos. É um impulso sexual que eu tenho, então eu preciso satisfazê-lo. Mas eu tenho vontade, então tudo bem, na hora que eu quiser, onde eu quiser, quando eu quiser. Posso até usar um aplicativo, tantas outras coisas que tem aí à disposição. E é isso. Então, este é um conceito. O segundo talvez você já ouviu falar no nosso contexto, que o sexo ele é algo sujo e degradante, que ele não é bom, que Deus o livre, né? Mas, até uma vez eu li um texto puritano, onde falava justamente a respeito sobre o sexo ser algo sujo e degradante, e onde aquela pessoa instigava os seus fiéis a pensarem daquela mesma forma. E quando olhado dessa forma, vai ser entendido que o sexo ele é um mal necessário, ou seja, é através dele onde se geram novos seres humanos ou se gera vida, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós
temos um entendimento diferente. Em terceiro lugar, a gente pode colocar aqui outra definição, que é a realização pessoal, que é isso que o Gessé falou, né? Onde eu me satisfaço. Então, eu busco, eu procuro quando eu quero, na hora que eu quero, porque eu desejo me satisfazer. É para isso que eu me aproprio do sexo. Mas quando nós entendemos e olhamos para o conceito bíblico a respeito do sexo, nós vamos entender que o propósito dele é nós nos entregarmos por inteiro a vida toda. Isso diz que eu me entrego a uma pessoa pelo resto da minha vida, pela vida toda. Agora nós também entendemos que o nosso coração pecaminoso, ele deseja usar o sexo por razões egoístas, como nós citamos antes, e não para expressar essa entrega total. E é por esse motivo que a Bíblia ela é tão clara e ela vai estabelecer regras em torno do sexo para que ele seja usado da forma correta, como Deus planejou, como Deus projetou. Qual o objetivo? Mostrar às pessoas o misterioso amor que existe entre Cristo e a sua igreja. Se você abriu 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 1 e 2 diz assim, ó, finalmente, irmãos, pedimos a você e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. O que Paulo está falando? Ele, já conversei com vocês sobre isso, vocês já estão instruídos como vocês devem viver. E ele está dizendo assim, olha, essa vida que vocês estão vivendo, elas têm um objetivo. O versículo 1 já está falando isso. O objetivo é agradar a Deus. Então não é a abstinência apenas por se abster. É a abstinência ou deixar de fazer porque existe um propósito, um alvo. Qual que é o nosso alvo? Agradar a Cristo Jesus. Se ele está pedindo, se essa é a vontade dele, ainda que não estivesse escrito explicitamente, ainda que por apenas uma vez ele dissesse, ainda que no meu coração, ele falasse ao meu coração dizendo isso, para agradar ele eu deixo de fazer. Então, nós como cristãos, nós vivemos uma vida de deixar de fazer algumas coisas, e isso nos torna livre. Muitas pessoas olham para o nosso estilo de vida, daqueles que deixam de fazer algumas coisas, e olham dizendo, esses são aqueles que não podem fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos entender que o Evangelho nos libertou para fazer tudo. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Eu e você, nós temos liberdade para fazer tudo que nós desejamos. Eu vou repetir. Tudo o que eu e você desejar fazer, nós temos liberdade para fazer. Só que nós deixamos de fazer várias coisas, não porque nós não podemos, é porque nós não queremos desagradar ao nome do Senhor. Porque se você deixa de fazer porque você não pode fazer, você está deixando de fazer pela motivação errada. Todas as vezes que você se abstém, todas as vezes que você não pratica, porque alguém disse que você não pode, e é por isso que nós queremos ministrar aqui, nós não viemos aqui dizer que você não pode, que você não deve, que você tem que parar. A gente quer convencer o seu coração de que você precisa viver uma vida de santidade porque você ama ao Senhor. Se esse não for o princípio, se essa não for a base de todas as coisas, eu posso ficar aqui a noite inteirinha tentando convencer você, e você só vai se convencer talvez da abstinência e não do amor. Então, se o amor, se a vontade de agradar ao Senhor não for a energia, não for o combustível para eu deixar de fazer algumas coisas, então nós estamos perdendo tempo na caminhada cristã. A caminhada cristã está se tornando um peso, está se tornando um fardo. É fadiga, é cansaço. Por quê? Eu faço porque não pode, não faça, não vá. E o Evangelho, nós como pastores de jovens, do Unimovimento, do Uniced, nós pregamos e nós ministramos muito mais aquilo que você deve fazer do que aquilo que você não deve fazer. Muitas igrejas, muitas religiões, elas enfatizam o que você não deve fazer. Nós enfatizamos o que você deve fazer. Então, nós não vamos ficar aqui o tempo todo, não faça, não faça. Eu gostaria de começar com você, conversar com você, não com uma negativa, mas como uma afirmativa de ame a Cristo Jesus. Agrade ao Senhor.
E aí fique muito mais fácil. Olha, eu estou fazendo porque eu amo, não é porque eu não devo fazer, é porque eu devo amar. Então, a gente está tentando desmistificar esse negócio que a religião vem dizendo assim, não. Todas as vezes que nós olhamos para a religião, todas as vezes que nós olhamos para os preceitos bíblicos, parece que nós vemos mais um grande não na Bíblia do que um grande convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, o convite nessa noite não é para você não fazer, para você deixar de fazer. O convite nessa noite, ao longo da nossa ministração é, ei, eu convido você a amar a Cristo, a agradar a Cristo. E nesse convite você deixa de fazer algumas coisas que você quer fazer. E Paulo, ele enfatiza que os irmãos eles devem perseverar nessa busca. E jamais nós podemos dizer não ao pecado e andar em santidade sem entender que nós só conseguiríamos fazer isso através da pessoa bendita do Espírito Santo. E no final da ministração a gente vai falar muito bem sobre isso. Quando nós olhamos para Romanos 6,12, se você quiser anotar aí, Paulo orienta a nós não permitirmos que o pecado continue a nos dominar. Ou que ele continue a dominar esse corpo mortal de forma que a gente ceda aos nossos desejos. E mais para frente, no versículo 14, ele vai dizer que ele afirma, pois o pecado não os dominará. Né? Paulo, então, primeiro ele está orientando a gente a não permitir sermos dominados pelo pecado, e aqui, nesse contexto, praticarmos o sexo fora de uma aliança de casamento ou fora daquele tempo em que o Senhor determina para a gente, para nós resistirmos isso, ou seja, não permitir que o pecado venha nos dominar, hoje especificamente dentro desse assunto, mas ele é mais abrangente. E aí, mais para frente, ele vai dizer imperativamente, pois o pecado não os dominará. Então, se nós tomarmos um posicionamento, estivermos claro do porquê não fazemos, nós teremos sucesso. E aí, Paulo vai dizer que ele não nos dominará porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, e sim debaixo da graça. E, ao mesmo tempo que essa palavra ela é libertadora, ela tem sido usada de uma forma libertina, onde as pessoas entendem que a graça ela é uma licença para nós estarmos pecando. Eu sou o pecador, eu peco, mas eu tenho a graça, então eu posso continuar pecando. E se você já leu Romanos, essa é uma longa discussão do apóstolo Paulo, dizendo que não é bem assim, não é por aí que a história vai. E aí isso é uma mentira, porque a graça, ela não é uma licença para pecar, mas ela é um sustento, ela é uma força para que eu viva de uma forma santa, como Deus deseja, no meio de uma geração corrompida. Mas outras pessoas, elas não conseguem entender aquela palavra que Jesus disse à mulher pecadora: eu não te condeno, vá e não peques mais. Muitos têm se apegado à graça como essa liberdade de pecar, né? E continuam cedendo aos seus desejos e andam de uma forma onde eles esquecem da palavra de Jesus. Vá e não peques mais. E aí nós temos um ciclo. Eu peco, eu me sinto mal, eu caminho em remorso, eu tenho culpa, aí eu me arrependo, Jesus perdoa, eu sigo feliz, amanhã eu peco de novo. E o ciclo continua. Agora, é uma verdade que nós não seremos dominados pelos pecados de moralidade quando eu e você decidirmos viver de forma ousada, em santidade e em pureza, da forma que agrade a Deus. E aí nós ultrapassaremos a barreira do eu não posso, do eu posso porque Cristo me permite. E aí não é simplesmente o não posso, eu não faço porque eu amo mais a alguém que me amou primeiro. E o versículo 3, ele vai revelar isso, exatamente sobre a vontade de Deus sobre isso. Se você está aí com a Bíblia aberta, é versículo 3. Pois a vontade de Deus é a satisfação de vocês. Santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês.
Ou seja, ele está colocando no imperativo: essa é a vontade que Deus tem sobre vocês. E existem as duas vontades de Deus. Existe a vontade secreta de Deus e existe a vontade que eu sei que Deus tem sobre mim. Qual que é a vontade secreta de Deus? Eu não sei o que vai rolar na minha vida amanhã. Eu posso ir dormir e não acordar. Então, é a vontade secreta de Deus. É aquilo que somente Deus sabe. Agora, existe aquilo que é a vontade que está impressa sobre todas as coisas, principalmente na Bíblia. Então, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Ou seja, você não precisa fazer uma oração. Ó, Senhor, está aqui a minha servinha, a gente está namorando, devo ou não devo transar? Cara, Deus não vai falar. A Bíblia já diz que você precisa andar em santificação. Ele vai usar a palavra sobre imoralidade sexual. Senhor Jesus, eu estou no meu emprego e eu vou ter que mentir aqui para que aconteça. Eu devo ou não devo? Não, ele diz que você não deve mentir. A vontade de Deus, ela já é explícita, então Deus não vai falar aquilo que já está explícito, aquilo que a mensagem, aquilo que a palavra, aquilo que os profetas já falaram, aquilo que os escritores da Bíblia já deixaram ali explícito. Precisamos entender também que para que essa mensagem tenha sentido, você tem que acreditar que a Bíblia, ela é a verdade de Deus. Ela é inerrante, não existe um versículo, não existe uma palavra que possa ser corrigida. Ela é 100% verdade. Mas ela estava dentro de um contexto e ela é a verdade absoluta. Então, se esse não é o princípio, então nada do que a gente vai conversar vai fazer sentido. E a vontade de Deus, ela é exatamente essa, que nós venhamos andar em santificação. E o que é essa imoralidade que ele está falando ali? Eu não sei qual que é a palavra que está aí na sua Bíblia. Aqui na sua está imoralidade. Na minha versão, nas duas versões aqui, é imoralidade. Essa imoralidade, ela vem do grego porneia, que ela vai derivar depois pornografia, prostituição, adultério, fornicação e qualquer outro tipo de sexo, fora hétero ou monogâmico, é imoral. Gente, pornografia, pornógrafos, prostituição, que é o sexo por dinheiro, adultério, que é o sexo fora do casamento, fornicação, sexo por dois solteiros. Ou qualquer tipo de pensamento imoral voltado para relações sexuais. Ele está dizendo isso: olha, que vocês se abstenham, que vocês não façam. E os versículos anteriores está dizendo que você não faça por amor a Deus, por amor a Cristo. Essa é a vontade dele. Se você o ama, se você quer enaltecer a ele, você deixa de fazer isso. Então, Gessé, aonde que está escrito que eu não posso transar antes do casamento? Aqui, que você se abstenha da imoralidade sexual. Aí, os caras inclusive usam esse texto para falar sobre, olha, é nesse momento aqui que não tem problema você fazer sexo entre dois homens, desde que você esteja casado, desde que isso não esteja no contexto imoral. É imoral sim, mano. Não é a forma natural, não é como Deus fez, não se está explícito. A Bíblia está falando, a imoralidade sexual, se abstenha, não faça, cai fora, deixa fora do seu relacionamento isso, não traga isso para dentro da sua vida. É desejo de Deus, é vontade de Deus, é algo que Ele pede para que eu e você tenhamos como autoestima, a santificação. E isso passa não apenas por transar ou não transar. Tem gente que pensa que o sexo começa quando penetra o pênis na vagina da menina. Meu brother, o sexo começa quando você começa a falar alguma coisa no ouvido dessa menina. Na hora que você olhou para ela de uma maneira diferente, o sexo já começou aí. A impureza, o ato sexual não é apenas quando você está lá na cama, no carro, ou sei lá onde que você vai transar. O sexo começa quando você está verbalizando, o sexo começa quando você está olhando sites que você não deve olhar, quando você olha a revista, nem sei se existe revista pornográfica ainda, mas quando você está tendo acesso a isso, quando você está escutando
Uma coisa que eu não sabia. Poxa, como que os cegos? Então quer dizer que o cego não tem problema com site pornográfico? Não, existem contos eróticos para os cegos também. Então não se trata apenas daquilo que você vê, mas daquilo que você ouve, daquilo que você coloca no seu coração, daquilo que tira a motivação pelo outro e coloca o objeto, transforma o outro como objeto. Isso é imoralidade sexual. É transformar o outro num objeto de desejo. E aí, então, eu tenho essa escolha. Ou eu vou me abster, ou eu vou tropeçar e vou cair dentro do balde e me enfiar de cabeça, né? E aí, quando nós olhamos em Romanos 1:24, o texto vai dizer que Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos. Sabe, depois de tanto você insistir num erro, ou decidir tomar as suas decisões e fazer do seu jeito, é como se Deus dissesse assim: tá bom, você quer? Então coma. Tá bom, filho, você quer essa balinha? Você quer comer o pacote inteiro? Você quer comer o pacote inteiro? Pois é, vai te dar uma baita dor de barriga. Não, pai, mas eu quero comer o pacote inteiro. Então tá bom, criatura, toma o pacote inteiro e tenha uma baita dor de barriga. Parafraseando, minha versão, é mais ou menos isso que Deus está dizendo. E o texto vai dizer que essas pessoas, elas andam no desgoverno das suas vidas. Ou seja, elas não são governadas nem por Deus e nem por elas mesmas. É um caos total, mais ou menos do que dizia lá em Juízes, que cada um fazia o que bem entendia, o que bem queria, o que dava na telha. Agora, quando o conhecimento de Deus e dos seus princípios é rejeitado, é isso que acontece. Nós entramos num estado de depravação e haverá consequências. É o que o próprio texto de Romanos, mais para frente, lá no versículo 27 e 28, vai dizer: dor e aflição. O desejo de Deus não é jamais que nós soframos, só que o sofrimento é uma consequência dos atos que nós decidimos ou que nós fazemos. Então, Deus os entrega, e o texto vai dizer que eles se tornam com uma mente reprovável e sofrerão no seu próprio corpo, na sua carne, as consequências. Então não pense que a decisão que nós tomamos quando nós somos jovens e bonitinhos não influenciará no destino posterior das nossas vidas. Deus nos chama, então, queridos, a um arrependimento genuíno. E lá em Joel nós vamos encontrar Deus dizendo para o povo: olha, se arrependam. Sabe, eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, poupem as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração. Eu desejo que a transformação, o arrependimento venha de dentro para fora. É a mudança interior. E é essa mudança interior que vai nos conduzir à santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Porque o Gessé disse no início, os deuses gregos, vocês sabem, conhecem mitologia, totalmente depravados. Agora nós temos um Deus que é santo, que ele se denomina santo, e ele nos chama a essa santidade. Então, o mínimo é nós nos esforçarmos para atendermos e sermos como ele. Todas as religiões que tinham como o sexo explícito e desregrado como parte do seu culto se destruíram. Todas as religiões. E olha só o que diz em 1 Romanos, capítulo 1, 22, continuando, a Sheila estava falando do 27 ao 28, mas, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias a naturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. No versículo seguinte, vai dizer que Deus
ninguém ofenda desse fruto, porque O 4, cada um sabe controlar? é o versículo 5. Deus chamou para a impureza. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita a pessoa, mas Deus, porque Deus não chamou a impureza e sim para a santificação, ok? E quem nessa não ofende derruba seu irmão, porque contra todas essas coisas, como o anjo já viu, testificar o Senhor. Aqui, ó, no versículo 6, a gente vai falar sobre isso. Ó, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. O Senhor é vingador. É o que Romanos está falando aqui. Porque eles se tornaram sábios, porque eles, umas versões e tendo coceira nos seus ouvidos. O que é coceira nos ouvidos? É quando a palavra de Deus que ela é pregada no púlpito não é o suficiente, eu começo a buscar outras pessoas, eu começo a buscar em outros lugares verdades que vão se adequar àquilo que eu quero. Então você sai nessa noite aqui, eu não gostei do que foi falado hoje, eu acho que não é bem assim. Você vai no YouTube, você vai encontrar 5.000 pregações, 5.000 pastores falando a respeito de que a imoralidade sexual é pecado, o sexo antes do casamento é pecado, o sexo desregrado não agrada a Deus. Você encontra 5.000 pessoas falando sobre isso. E aí você encontra um filho de Satanás dizendo, não, isso não tem nada a ver, isso não... Então você pega o que esse cara fala, a fala desse único miserável, ela tem um valor muito maior do que os outros 5.000 que falaram a respeito que aquilo é pecado. E aí o que acontece? A Bíblia está dizendo que Deus os entregou às suas paixões. Eu estava lendo hoje à tarde um dado que 87% dos pedófilos se tornaram pedófilos por conta de pornografia. Por conta da pornografia. Mano, a pornografia ela vai trazer para você a ideia de, primeiro, transformar o outro num objeto. Segundo, ela tem as mesmas funções no cérebro do que a droga. Qualquer pessoa que já usou droga sabe que a droga da semana passada a próxima semana vai ter que ser muito mais forte. A pegada vai ter que ser maior. O beck vai ter que ser maior. É por isso que muitas pessoas... Gessé, não acontece com todo mundo. Beleza, não acontece com todo mundo. Mas é por isso que tem pessoas que começam com baseado e terminam na heroína, na cocaína. Não é regra, mas a maioria, ninguém fica apenas naquilo ali. É por isso que o cara vai para a balada, joga uma bala na boca, fica doidão e fica o resto da vida um débil mental. Por quê? A parada da balada, da última balada não foi boa o suficiente. Eu preciso de algo mais intenso. É por isso que todo mundo começa na pornografia, vou pegar o caso dos meninos, começa vendo, homem com mulher, que legal, pô, bacana. Show de bola, você passa um bom tempo vendo aquilo ali, tá show de bola. Daqui a pouco você pensa, poxa, mas um cara com 3 mulheres seria muito melhor. E aí você começa a consumir pornografia que contém esse tipo de imagem. Daqui a pouco você pensa, poxa, mas 5 caras com uma só mulher, acho que é muito mais hard, é muito mais top. E aí você consome durante um bom tempo aquilo lá. Daqui a pouco você vai... Vamos ver como que é homem com homem. Tá. Não, que coisa nojenta. Não, isso aqui eu não curti. Vamos voltar aqui para o sexo hétero. E você vai. E você vai descobrindo novos universos. Você vai descobrindo que existe sempre um andar abaixo para você chegar. Porque você está sendo entregue às suas paixões. Deus está dizendo assim para você, eu não sou suficiente para conduzir os seus anseios e os seus desejos, então tá bom, existe aí um universo de pornografia para você chegar. Daqui a pouco o sexo entre homens, que não era mais tão interessante, passa a ser legal, desde que esteja 2 homens e uma mulher. Daqui a pouco você vai para a necrofilia, daqui a pouco você vai para a zoofilia, daqui a pouco a pedofilia começa a ser interessante. Até o momento de que ver já não seja mais tão interessante. Até o momento que você olha para uma criança e você começa a abraçar essa criança diferente. Você está sendo entregue às paixões. Você está sendo entregue àquilo que você mesmo buscou. É a palavra de Deus. Lembra que eu disse no início que nós somos livres para fazer tudo?
É exatamente isso. Deus está dizendo assim, ei, você é livre para você fazer o que quiser, inclusive mexer com crianças. Esse é o preço do que você quer buscar. Esse é o salário daquilo que você está querendo. Esse é o pagamento pela busca desenfreada por você saciar aquilo que não é para você saciar nesse momento, desse modo. Mas, Jessé, eu vejo por aí afora tantas pessoas sendo felizes, transando. Cara, o sexo fora do casamento é transa, não é amor. Um está usando o outro. Um está usufruindo do corpo do outro. Ah, Jessé, mas é isso que eu quero mesmo. Ah, então beleza. Ah, se você quer ser um objeto. Não, mas eu gosto, ele não precisa nem me ligar no dia seguinte. Eu só quero que ele me use, eu só quero usar ela, e aí beleza. Então pronto, cara, você não está nem dentro dos propósitos pelo qual Deus criou o sexo. Que não é para ser usado. É para ser vivido, para ser experimentado. O sexo é uma expressão de amor. Você que namora, sabe quando você já abraçou o suficiente, quando você já disse todas as palavras de carinho, todas as palavras de amor, e parece que elas não foram suficientes, e você fica, poxa, está faltando alguma maneira, está faltando alguma forma de eu dizer o quanto eu amo você. Sabe qual é essa forma? Sabe qual é o último estágio para você conseguir expressar tudo isso? O sexo. O sexo é a expressão última de amor que você sente por uma pessoa. Só que ele precisa ser concluído, ele precisa acontecer dentro de um momento de tempo. Porque se não acontecer, não é uma expressão de amor, é uma expressão de uso. Assim como você usa o celular e você troca ele quando vir um outro modelo. É isso que Satanás está tentando fazer com o sexo, é isso que ele está transformando o sexo. Nessa questão ali de uso, amor, que você falou, eu acho muito interessante, gente, nós destacarmos o porquê é importante essa espera. Porque quando você está conhecendo uma pessoa, você precisa saber quem ela é, né? O que ela gosta de fazer, se vocês vão ser compatíveis ou não vão ser compatíveis, se vai ser alma gêmea, se não vai ser alma gêmea. Mas existe um processo de conhecimento. Então, vocês precisam conhecer o gosto, o chamado, a preferência, quem a pessoa é. E quando você não faz isso e você já mergulha dentro daquilo que é para ser o último, que é para ser a consumação, que é para ser a cereja do bolo, você está pulando etapas. E aí lá na frente isso vai faltar. Vai ter um vazio, vai haver incompreensões, porque você não buscou construir essa escada. Né? O GCL tem uma frase, são castelos de areia. Então, por isso que Deus ele é tão específico e ele coloca regras, gente. Simplesmente por isso, para que a gente viva bem. Versículo 4 e 5 diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não como desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Que cada um de vocês sabe controlar. E controlar os seus desejos, isso é para todos os desejos. Aqui nós estamos dentro de uma conotação sexual, mas é todos os desejos. Desejo desenfreado por comida, por exemplo. Cara, você precisa controlar. Você está com problema. Desejo desenfreado por compra. Você tem que controlar. Você precisa sujeitar isso ao Espírito Santo. Domínio próprio. E ele diz que sabe quem que faz isso? Sabe quem que não consegue controlar, que o tempo todo está, ai, pastor, olha, meu Deus do céu, parece que tem um fogo, não sei o quê. Ele diz, esses são os pagãos. São aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que não nasceram novamente. Então, se você não está conseguindo se conter, se você não está conseguindo exercer domínio sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, sobre aquilo que o seu corpo quer fazer, quer dizer que você precisa aceitar a Cristo. Você precisa sujeitar o seu corpo ao Espírito Santo. Como nós falamos anteriormente, como que eu vou conseguir isso? Apenas e unicamente apenas através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar muito claro de que esses desejos, eles não são ruins.
Os desejos não são pecaminosos, eles podem se tornar pecaminosos. O desejo pelo sexo, o desejo por transar, o desejo pela menina, o desejo pelo menino, cara, foi Deus que colocou isso dentro de você, você precisa ter esse entendimento. Não pense que isso, Satanás está colocando o desejo. Não, cara. Isso é algo que Deus criou em você para que você venha sentir o desejo por outra pessoa e que isso venha se tornar num relacionamento, num casamento, e que desse casamento dê filhos e que desses filhos pessoas venham ser ministradas. Só que o que Satanás faz é sempre isso, ele pega aquilo que Deus coloca dentro de nós, deturpa aquilo para que volte contra si. E aí você pega um desejo que Deus colocou dentro de você, você usa e usufrui dele no momento errado, e aí ele se volta contra você. E aí, por que será que tem tanta gente ansiosa? Por que tem tanta gente com depressão? Você sabia que os jovens estão fazendo menos sexo do que na década passada? É impressionante isso. Mas sabe por quê? Porque eles conseguem resolver os seus problemas sexuais sozinhos. Nunca tiveram tanto acesso, nunca se teve tanto acesso à pornografia. Nunca se teve tanto acesso ao sexo explícito. Então, cara, eu não preciso mais do outro para me satisfazer. Eu não preciso do outro. Num site, num filme, eu consigo resolver meus problemas. Agora, antes, se existia o problema de, cara, a pornografia tem todo um comércio por trás disso, criminoso, tal. Agora tem um lance que as próprias meninas vão lá, tem um site que você pode me ajudar. Se você me falar o nome, não vou dizer que você está assistindo, só que você está mais antenado que eu. Isso, OnlyFans. A menina vai lá, ela faz o que ela bem entender. Tem, inclusive, meninas aqui de Blumenau que eu conheci, fui pastor de adolescentes delas, e daqui a pouco alguém fala, tá ligado, fulano de tal? Então, tá lá no OnlyFans. Ou seja, você paga, né, um valor e você tem acesso àquilo. Isso é o quê? Prostituição, cara. Mas não estou comendo ela, não estou enfiando meu pênis na vagina dela. Cara, você está pagando para usufruir daquilo que Deus desejaria que ela entregasse para outra pessoa. Você está usufruindo da degradação dessa menina. Mas é a profissão dela. Mas é ela que quer. Ok, você tem a opção de não acessar isso. E aí ele vai dizer, olha, é os pagãos que fazem isso. Eles não têm limite. Eles não conseguem controlar os seus impulsos. Vocês são nova criatura. Vocês são filhos de Deus. Vocês precisam sujeitar os vossos corpos ao Espírito Santo. É isso que ele está falando. Olha, vivam em santidade, porque Deus dará graça através do Espírito Santo para que vocês venham conseguir prosseguirem firmes e constantes na palavra de Deus e naquilo que Ele deseja para nós. E isso é tão verdade, gente, que a questão de dominar-se é importante, porque quando nós olhamos para Cantares 2:7, nós vamos ter ali a Sulamita, sabe, meio que fazendo um apelo, assim, né? Ela diz o seguinte, olha, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Algumas versões vão ser traduzidas como quando chegar o seu momento. Mas o que é esse despertar o amor antes da hora? Né? É quando você acessa esse lugar de intimidade que está reservado para o contexto de casamento. Né? E é claro que o contexto ali, né, ela está, enfim, revigorando suas forças e ela diz, olha, isso é tão espetacular, ele te consome tanto, que, sabe, é melhor você não despertar ele antes do tempo, porque você não vai conseguir conter. Você não vai conseguir guardar dentro de você. E aí isso vai tomar conta do seu ser e vai ser descontrolado. Mas nós bem sabemos que despertar o amor antes da hora pode tornar ele passageiro ou fazer dele ser um fardo, e nós seremos conduzidos pela luxúria e pela vergonha. Quando despertado no momento certo, o amor verdadeiro e a intimidade sexual, ela caminha dentro de segurança e de liberdade. Sabe o que é interessante?
quando nós olhamos para Gênesis 2:23, Adão, ele não conhecia o amor sexual. E sabe o que é interessante? É que quando ele vê a mulher que Deus lhe traz, ele diz: ah, sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gente, é o primeiro verbo erótico que você vai encontrar na Bíblia. É a exclamação de Adão de admiração a Eva, a mulher que Deus apresenteia. Ou seja, esse anseio e essa busca por sermos amados, que está no sexo, ele precisa ser contido e liberado no tempo exato. Ok, Sheila, mas eu despertei já, e agora o que eu faço? Põe para dormir. Simples assim. Difícil assim, né? Mas a ideia é: coloque dormir, jejue, se consagre. E eu gosto de pensar em Esther, quando ela está para ir diante do rei, pedir a revogação do decreto. Ela convoca a nação a jejuar e a se consagrar. Porque em determinado dia ela ofereceria um banquete ao rei, onde ela iria pedir o então favor. E eu gosto de pensar nessa proposta de que eu me consagro e eu jejuo e eu me preparo para um banquete, trazendo isso para a proposta do sexo no tempo certo. Enquanto eu não posso, eu jejuo e eu me preparo. Para então, quando eu puder, eu terei o banquete onde eu desfrutarei de tudo aquilo que me é permitido. Até então, a abordagem ela é bem drástica. Fuja. Fuja. E se você quiser anotar aí, 1 Coríntios 6,18, Paulo vai dizer: fuja da imoralidade, porque quem peca neste corpo, peca contra o próprio corpo. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo está instruindo, né? Fuja dos desejos malignos da juventude. Quem é que diz foge pela tua vida? É Jonatas que diz a Davi? É que me veio essa expressão agora. Não. Acho que é Provérbios, quando está falando sobre a mulher imoral. Diz: foge pela tua vida. Então, queridos... Provérbios 4. Provérbios 4, é isso? Provérbios 5. Não tem outro, foge, põe para dormir e sai correndo. Hebreus 12:1 vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E principalmente Tiago 4:7 vai dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ou seja, resista à tentação e ela fugirá de você. Deus, gente, Ele não está interessado só em nosso espírito, Ele está interessado na integridade do nosso corpo. E Romanos 12:1 vai falar sobre isso, sobre nós nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo. Deus, Ele não morreu só pelo nosso espírito, pela nossa alma, Ele morreu pelo nosso corpo também. Por isso que é importante nós cuidarmos desse corpo. E Paulo bem disse que aquele que peca, pratica a imoralidade sexual, ele está pecando contra o próprio corpo. E nos versículos seguintes ele vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E eu acho importante a gente destacar aqui que quando a gente olha para o pensamento grego da época onde Paulo está inserido, vocês muito bem sabem que existia aquela dicotomia, né? A matéria, o corpo é algo ruim, então eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem quiser, eu posso viver em depravação total desde que o meu espírito esteja íntegro. Só que quando nós olhamos para a verdade das Escrituras, isso não é possível. Porque se eu degrado o meu corpo, aquilo que é templo do Espírito Santo, eu estou degradando a minha alma, eu estou degradando o meu espírito. Então Deus nos chama a nos oferecermos a Ele em consagração, em santificação e em pureza, como sacrifícios vivos. Esse é o culto. Sheila, mas eu já sou casado e eu não sou solteiro. Ok, a ordem para você também é: dentro do seu leito, precisa ter pureza e santificação de igual forma. Nós somos motivados a então exercer o domínio próprio, andar em pureza, como uma resposta à misericórdia de Deus demonstrada por nós na cruz. Mas aí quando eu enxergo a pureza como uma impossibilidade, eu já estou dizendo que ela está em segundo plano. Ai, mas eu não tenho forças para isso. O Gessé bem falou, não é na nossa força, é através do Espírito Santo.
Eu preciso tomar a decisão. E ter uma vida de pureza vai exigir sacrifícios. E é para isso que nós devemos morrer para o pecado e viver para Deus. E vocês já estão careca de saber dessas verdades. Mas o que falta para nós é não só sabermos, mas praticarmos. O que vocês acham de, usando o telão da igreja, que é top, né? Mas o que vocês acham de nós maratonar aqui Game of Thrones, nesse telão? Sim ou não? Seria incrível? Sim ou não? Seria incrível. Hã? Eu comentei outro dia com um menino sobre isso. Ele falou, não, pastor, na igreja não. Eu disse, por quê? Não, tem uma cena um pouco pesada. Eu disse, poxa vida, né, cara? Se não pode passar na igreja, cara, por que pode passar na frente dos teus olhos, se você é templo do Espírito Santo? Se existe algo que eu não posso assistir na sala com os meus pais ou com os meus filhos, cara, isso significa que não deveria estar na frente dos meus olhos. Game of Thrones, top pra caramba. Música incrível. Mas, cara, quantos gatilhos teve na sua vida, na área sexual, por causa de você estar assistindo uma série dessa? Sabe, gente, tem gente que prefere ir para o inferno sabendo todas as séries e ter assistido todos os filmes e estar com as suas redes sociais em dia, do que ir para o céu sendo desconhecido por aqui, cara. Cara, sabia que tem gente que vai para o inferno por causa das redes sociais? Sabia que vai ter gente que vai deixar de viver a eternidade porque fez uma escolha entre redes sociais e vida de intimidade com Deus? Cara, eu não acredito na perca da salvação. Eu não acredito que ninguém perde a salvação. Eu acredito que as pessoas jogam fora a sua salvação. Porque perder é um acidente. Perder é algo que você, perdi. Ninguém vai chegar no inferno e vai, cheguei aqui. Uma das coisas que torna o inferno é que você tem plena consciência do porquê você está lá. Ninguém vai estar no inferno dizendo assim, meu Deus, só foi por causa daquela vez, meu Deus. Não, a pessoa vai estar lá com ódio no coração, dizendo, eu estou aqui porque eu fui um infame, porque eu não decidi, porque eu preferi viver uma vida. Todas as pessoas que vão para o inferno, elas vão consciente que elas vão para lá. Prova disso é que todas as vezes que você escolheu a impureza, você escolheu obstinadamente pecar naquela área. Não tem esse negócio de, quando eu vi já estava rolando. Então, isso é estupro. O site está estuprando você, então. Os aplicativos estão estuprando você. Você está fazendo aquilo sem a sua vontade. Não é você que clica. Gente, olha só o versículo seguinte. Versículo 6. E nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Defraudar significa apropriar de maneira ilegítima de alguém. A minha versão diz, nem dele se aproveite. Nem dele se aproveite. Gabriel e Chay, posso usar vocês como exemplo? Por favor, vem aqui em cima. Vem aqui comigo. Um exemplo bem legal de defraudar, vamos lá para os tempos antigos. Quem assistiu, pode subir, assistiu Chaves? Chaves, beleza. Você lembra quando o Kiko chegava com um sanduíche de presunto e ele falava assim para o Chaves, eu tenho um sanduíche de presunto, e aí o Chaves sentia o cheiro, e ele ficava, e não vou te dar. Ou ele falava, você quer? Sim, vá comprar. Isso é defraudar. É você despertar desejo na outra pessoa que você não vai conseguir completar. Vamos lá, Gabriel. Daqui desse público, algumas pessoas que você considere aqui muito,
Tem algumas pessoas que você considere muito aqui? Me diga o nome de algumas delas. Garcia, vem cá. Mateus, vem cá. Luíde não, é Yuri, né? Por favor. Beleza, tá tranquilo. Chay, tem alguém que você considera aqui? Quem? Vicky, vem cá. Gabriel Zimmermann, vem cá. Dani, vem cá. Pronto, beleza. Eu e Sheila também? Estamos nessa lista? Beleza? Tranquilo. Ó, agora, preste atenção. Gabriel e Chay, reunião de gabinete, beleza? Gabriel e Chay estão na minha frente. E a pergunta do Gabriel para mim. Gente, é uma conjectura, tá? Pelo amor de Deus. Gabriel assim para mim. Pastor, nós estamos namorando. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? A pergunta da Chay para Sheila é a seguinte. Sheila, estamos namorando. Até onde que eu posso deixar o Gabriel chegar? Até onde ele pode tocar? O que ele pode fazer? Eu vou fazer essa pergunta para você agora, Gabriel. Beleza? 4 homens que você considera, sim ou não? São seus amigos? Você confia em nós? Basicamente. Beleza. Gabriel, numa escala, eu vou trazer uma escala espiritual, né? De mais espiritual para menos espiritual, tá bom? Até onde que o Mateus pode tocar na Chay? Aí é o limite. E o Garcia? Pô, mas espiritualmente ele já está melhor já. E o Yuri, também conhecido como Luigi. Um abraço assim. Eu. Cara, mas eu sou pastor, eu tenho autoridade espiritual sobre a vida dela. Um mãozinha de cabelo. E dos que ela considera? Chay, algum de nós aqui, qual é o limite que a gente pode chegar em você? Ok. Talvez vocês duas estão em casa, até se trocando, talvez ela poderia te ver. Com certeza já viu, porque vocês são amigas e... Ok. Tranquilo. Mas nós... Hã? Existe alguma parte do seu corpo sexual que qualquer um de nós aqui podemos tocar? Nenhuma. Existe algum beijo um pouco mais caliente que qualquer um de nós aqui podemos dar? Não estou falando aqui. Sim ou não? Sim ou não? Gabriel, você abre alguma exceção para nós? O que eu estou querendo demonstrar aqui não é que nós deveríamos ter a mesma legalidade que eu acho que o Gabriel deveria ter sobre a vida dela. Eu não estou dizendo que o Gabriel tem essa legalidade. O que eu estou dizendo para o Gabriel e todos vocês que um dia vão namorar e que vocês namoram, é que a mesma ilegalidade que todos nós temos para tocar na Chay, o Gabriel como namorado também tem. É tão ilegal qualquer um de nós sendo amigos ou sendo ministros espiritualmente sobre a vida dela, é tão ilegal, é tão imoral, seria algo tão baixo para nós como seria para o Gabriel. O problema é que a depravação foi tão grande que para algumas pessoas o Gabriel fazer isso é menos pecado do que qualquer um de nós fazermos isso. A depravação e a mudança nos preceitos do que é o sexo, do que é o namoro, do que é santidade, fica colocando concessões dizendo, até aqui você pode vir, dessa maneira você pode pegar, dessa maneira você pode me tocar. Gabriel, perante Deus, perante a Bíblia, perante a sociedade, perante a lei, você não tem direito de tocar e de fazer nada com a Chay. Da mesma maneira como eu e todos esses meninos e qualquer homem aí fora não tem direito. Não é porque você está namorando
que você tem o direito de fazer qualquer coisa que se você não estivesse namorando você teria. Não é porque você está noivo que você tem direito de tocar, de beijar, de ter um amasso com qualquer tipo de menina, ou vice-versa. Não é porque a menina deu em cima de você e agora ela está te dando liberdade para você fazer qualquer coisa que você tem direito, nem espiritualmente, nem moralmente, nem como homem, você tem esse direito de fazer isso. Então, assim como eu espero que você tenha ficado injuriado com as perguntas que eu fiz, que você fique injuriado quando você olhar para a sua namorada, quando você olhar para o seu namorado e você fazer concessões e dizer, até aqui eu vou permitir você chegar, até aqui eu vou deixar você tocar. Essas falas, gente, já imaginou que depravação seria eu ficar falando coisas imorais no ouvido da Chay? Por que isso é imoral? Porque eu sou pastor, e isso não é imoral com você que não é pastor, que você que não tem ministério. Nós somos todos irmãos, aqui todos nós estamos nivelados no nível de irmão, e como irmão nós precisamos ser cordiais, nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar e guardar. Gente, uma salva de palmas aos meus amigos que fiz passar vergonha. Obrigado, tá, Gabriel? Chay também, muito obrigado. Quando que o Gabriel vai ter direito sobre a Chay e vice-versa? Quando, gente? No casamento. Porque vai estar legalmente aceito. Vai ser ministerialmente, um pastor vai dizer, olha, vocês estão casados em nome de Jesus, pode beijar a noiva, faz tudo que vai. E é bênção. E é isso que é defraudar. É você dizer que você vai dar algo para alguém que você não tem condições de ir. Tem namoros que chegam até lá, mas não fazem. E acham que estão certos. Acham que não tem problema nenhum. Cara, você defraudou, você já fez. Perante Deus, você já está lascado. Vamos para o final. Eu espero que isso tenha feito vocês entender porque que o sexo fora do casamento, ele desonra a Deus e a instituição do casamento. Lá em Hebreus 13, 4, o versículo diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, gente, isso não é uma recomendação de cuidado para quem está solteiro, namorando, mas é uma chamada de atenção para nós que estamos casados, onde a ordem é outra. Agora não é abster-se, mas sim praticar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se você teve dificuldade de, na sua solteirice, se conservar puro e santo, caminhando em pureza, o que te garante que dentro do casamento o seu leito vai ser conservado puro? E muitos são levados pela falácia de que quando casar, eu paro de ver pornografia. Quando eu casar, eu paro de cantar a mulher do meu amigo. Quando eu casar, eu vou parar de flertar com quem eu não devo. Vou parar de dar em cima dos outros. Não vai, porque isso é quem você é. É o pecado que já tomou conta de você. Então, gente, é muito sério esse leito conjugal conservado puro. Para nós que somos casados, isso é extremamente importante, porque isso diz que, para o meu leito, eu não posso ter na minha mente a cena de um filme que eu vi, não posso trazer para ele pornografia, não posso trazer para ele outras pessoas, né? Até, inclusive, eu lembro que quando nós casamos, uma das lições do Casados para Sempre, na época, eu lembro que o pastor falou, não leve outras pessoas para a sua cama, para o seu leito. E ele explicou, eu achei legal a analogia, nem conversar sobre outras pessoas. Né? Quando você vai deitar, você vai para o seu quarto, não introduza outras pessoas naquele ambiente, porque aquilo ali é santo, é sagrado. E aí, por que não defraudar? Porque isso vai trazer impactos futuros. No futuro, você terá dificuldades de se entregar unicamente a uma pessoa por toda a vida, que esse é o propósito do sexo, e ser fiel a ela. Dificuldade de se manter firme diante da tentação.
E para andar em pureza é necessário você andar completo e inteiro em Deus. E Deus te dará esse poder para você caminhar em santidade, tendo uma vida de pureza que agrade ao Senhor. Falei pouco. Eu já ouvi essa fala, né? E essa fala não é uma fala, eu espero que não seja tua, de, mas se eu não transar antes do casamento, como que eu vou saber se a pessoa transa bem? Como que eu vou saber se a pessoa ela é boa de cama? Brother, é sério mesmo? Se tu tivesse ideia dos gabinetes que eu já tive que ter com pessoas por conta disso, de pessoas com problema na sexualidade porque casaram e aí depois ele traz comparações com outras mulheres para o relacionamento. Porque, brother, se você só transou com essa menina, cara, o meu caso é a Sheila, é a única mulher, eu sou o único homem da vida dela. E como que eu sei que o sexo é bom? Porque é maravilhoso, porque não existe comparação. É nosso, é do nosso jeito. Fomos nós aprendemos juntos. Eu sei satisfazer ela sabe me satisfazer. Nós somos felizes. Nós não precisamos testar outras pessoas para saber se ela é melhor. Cara, ela é a mulher da minha vida. Estamos 12 anos casados. E, cara, o sexo é cada vez melhor. E dá a impressão de que não, quando você é novo, o negócio... Cara, eu fico pensando, quando eu tiver 68 anos, mano, que maravilha que vai ser. Porque a gente está progredindo, a gente está melhorando, a gente está se conhecendo. Porque o sexo, ele deixa de ser prazer e ele passa a ser amor. Você não faz mais sexo para você sentir prazer, você faz sexo porque você ama a outra pessoa. E até tem uma definição que diz que ele é conhecer, né? Então, conforme você o pratica, você conhece o outro, né? Você se entrega. E é por isso que tantos homens estão broxando tanto por aí. É por isso que tem tanto homem com problema no sexo. É por isso que tem tantas mulheres insatisfeitas sexualmente, porque elas estão fazendo sexo com alguém que não conhece ela. Está fazendo sexo com alguém que não conhece ele. É alguém que só está ali para transar, para usar e depois jogar fora. Só está ali para usufruir daquilo que tem e depois não precisa mais. Então você não conhece, então o sexo é ruim. Mas eu transei, a transa foi boa. Cara, foi transa. Você só vai descobrir o que é sexo quando você estiver no casamento com a mulher da sua vida, a mulher que você ama, a mulher que Deus preparou para você. Versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8, finalizamos. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo está dizendo assim, cara, você pode até não concordar comigo, você pode até querer viver uma vida defraudando outras pessoas, você até pode buscar uma vida que não é pela busca da santidade, a busca da pureza, mas eu vou dizer para você, e as palavras de Paulo, eu repito aqui, você não está negando ao Gessé, você não está negando a pregação do Gessé, a palavra de Deus está dizendo, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando o Espírito Santo, e ele mesmo fala, poxa, que Deus sacana é esse? Que cria o sexo, diz que o negócio é bom, e depois ele diz que eu não posso fazer. Não é que você não pode fazer, é que existe um momento e um momento certo para fazer. E o mesmo Deus que diz, olha, não faça agora, é o mesmo Deus que diz, eu dou um escape para que você venha vencer isso. Eu te envio o Espírito Santo para cuidar de você. Eu envio o Espírito Santo para lembrar você. Só que você ora pedindo discernimento, você pede para que o Espírito Santo cuide do seu coração, livre a sua mente, mas quando você sente que você não deveria abrir o Instagram, você vai lá, nada a ver, eu vou abrir. E está cheio de gatilhos lá. Olha só, Provérbios capítulo 5, diz assim, filho meu, atenta à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guarde o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destila favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como as espadas de 2 fios, os seus pés
descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno, ela não pondera a verdade da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Ele está dizendo assim: ei, foge. A mulher adúltera está lá, foge. Cara, você não consegue ver propaganda de panela? Então não assista TV. Ah, mas é culinária, vai ter mulher. Não veja. Ah, onde está o meu gatilho? É o Facebook. Se é que ainda existe, exclui a conta no Facebook. Eu já cuidei de um menino na área de pornografia que eu precisei dar um celular de botão para ele. Celular de botão. Não dava, a gente colocou o aplicativo parental, não deu certo, achou um jeito de burlar. Falei, cara, não, vem cá, me dá aqui o teu celular, você vai ficar com o celular de botão, tá bom? Aqui é só para em caso de emergência, você vai ligar, tá aqui, ó. Cara, o cara teve que ficar, e graças a Deus por isso. Não, eu aceito, eu não tenho condições de ter o celular. Corte fora, tira isso por tua vida. Gente, ao rejeitar isso, nós estamos rejeitando a Deus. Não é rejeitar um código de ética. Não é rejeitar ditames do seu pastor dizendo não faça. É você rejeitar a pessoa de Deus. Ei, cá entre nós. Existe coisa mais prazerosa do que você estar em dia com Deus? Cara, não é gostoso, mano? Não é gostoso você sentar no culto e você falar, olha, pode se levantar quantos profetas quiser que eu estou de boa hoje. De você não ter medo de ir para doação, de cair alguém endemoniado, porque você sabe, cara, Satanás não tem nada que jogar na minha cara. De você conseguir dormir à noite e você ver, cara, eu estou de bem com Jesus. De você poder olhar para uma menina sem você ficar pensando outras coisas, sobre você olhar para um menino. Cara, existem pessoas que no olhar você vê olhares infames. Cara, Deus o livre. De ver meninos que passam meninas e você consegue fitar no olhar dele que o cara está tirando a roupa da menina. Existe um sentimento tão maravilhoso quanto o de você poder abraçar todo mundo, de você poder se levantar e dizer assim, Deus, cara, eu entro na sua presença de boa, porque não existe nada que me condene. Eu tenho buscado a santificação, eu tenho buscado ser um homem íntegro, um homem de caráter, um homem de princípios. E isso é incrível, viver assim. E como a gente falou no começo, o povo de Tessalônica, eles já haviam recebido esses ensinos da parte de Paulo. E Paulo estava ali frisando para eles novamente. De igual forma acontece com a gente hoje aqui. Vocês já estão careca de ouvir sobre esse assunto, de pesquisar, de saber. E eu espero que, como já se mencionou no início, a postura do seu coração ao ouvir aqui nessa noite não tenha sido, vou lá ver se a regra mudou. Porque a regra não mudou, a regra continua a mesma. Deus deseja que nós busquemos a santidade, a santificação e que a gente ande em pureza. E nós precisamos entender também que Deus ele sempre trará questões à nossa atenção quando nós estivermos com necessidades de confrontá-la. Então, se hoje, neste tempo, Deus nos traz essa palavra, é porque o Espírito de Deus está nos dando oportunidade de confronto. E a oportunidade de confronto, ela é importante porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, hoje, talvez seja o dia onde você vai precisar chegar diante de Deus e confessar algo. E reatar uma aliança com Deus, de reiniciar posturas e posicionamentos na sua caminhada de fé, na sua caminhada de comunhão com Deus. E eu anotei uma frase aqui que diz: o seu inimigo, ele quer despir você, zombar de você e comercializar o seu corpo.
Mas o seu Pai Celestial quer te vestir e revestir de força, dignidade e honra permanentes. E, amados, isso só é possível a partir do momento em que nós decidimos viver para a glória de Deus. Vivermos de forma que o agrade. É fácil, Gessé? Nem a pau. Você sabe que não é fácil. Mas, com a ação do Espírito Santo em nós, é possível. Com o Espírito Santo de Deus agindo em nós, é possível. Paulo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu já falei isso aqui nesse púlpito e volto a refletir. Nós só nos apropriamos dessa palavra quando nós queremos a casa nova, o carro novo e o emprego tão sonhado. Mas quando nós precisamos vencer as nossas paixões, vencer os nossos desejos carnais, a gente entra na autocomiseração, pobre coitado de mim, pobre cego nu, quem sou eu? Mas o Espírito Santo de Deus hoje nos convida a falarmos para nós mesmos nessa noite que nós podemos todas as coisas no Cristo que nos fortalece. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Faça uma avaliação, faça hoje e coloca em perspectiva entre você permanecer nos princípios bíblicos ou você viver todos os prazeres que a vida tem para te dar. Os princípios bíblicos são eternos, os prazeres da vida são passageiros. A quantidade de pessoas que eu recebo no meu gabinete, cara, para conversar sobre decepções e escolhas erradas que fizeram, cara, são tantas pessoas. Tantos relacionamentos que se acabaram porque jovens fizeram as escolhas erradas, decidiram pular etapas. E o fim é uma consequência mortal. Ah, Gessé, mas eu vou casar com essa menina. Quem garante que você vai casar com ela? Ah, mas eu vou casar com ele é o homem da minha vida. Calma. Não seja tão presunçoso assim. As coisas acontecem. Você pode fazer uma escolha. Você pode seguir o que a sociedade está falando, dizendo que isso é perfeitamente normal e que você pode fazer desde que você faça de uma maneira segura. E eu digo uma coisa para você, sexo seguro é só no casamento. Fora dele, com ou sem camisinha, com ou sem anticoncepcional, ele sempre será inseguro. E ele sempre vai gerar insegurança no seu coração. Sempre. E trará as consequências, né? Porque Satanás, ele faz de tudo para que nós venhamos transar antes do casamento e ele faz de tudo para que nós não venhamos viver isso depois que estamos casados. É por isso que a gente recebe também pessoas casadas nos nossos gabinetes dizendo, cara, minha vida sexual no casamento está destruída, está acabada, não consigo viver. E a gente começa a ver, a gente começa a olhar para trás, a gente vai lá atrás e você vê que foram escolhas erradas antes do casamento. E aí você, cara, tá aqui o problema. E agora o que a gente faz? Aí a gente tenta resolver. As consequências estão aí, agora você precisa viver. Cara, é muito idiotice você querer viver algo num espaço tão curto de tempo, sendo que as decisões nesse espaço curto de tempo irão resultar em consequências eternas, em consequências que durarão anos. Então, tipo, por causa de 2, 3 anos, por causa de um pequeno espaço da sua vida, do momento em que você está vivendo, você vai comprometer todo o seu relacionamento, toda a sua vida, toda a sua história. Gente, isso é matematicamente, filosoficamente e espiritualmente burrice. Porque se você avaliar, dizendo, poxa, cara, se eu esperar esses anos aqui, quer dizer que eu vou ter bênção para todo o meu casamento? Sim. Para toda a minha vida? Sim. Cara, é simples. 2 é maior do que 1, ponto. Então, gente, você pode escolher nessa noite amar a Cristo Jesus e entender, cara, eu vou me abster. Apesar de ser bom, apesar de me dar prazer, eu vou escolher amar Cristo Jesus, entender que Ele pede pureza e santidade da minha vida. Ou você pode escolher viver de acordo com os seus prazeres. Eu queria complementar que às vezes a gente comete 2 erros.
Nós olhamos para pessoas que tomaram decisões erradas e que hoje estão casadas e são felizes. Primeiro erro, nós estamos olhando de fora, nós não sabemos o que há dentro. Nós não sabemos as angústias que cada um deles passa. E segundo erro, nós estamos nos comparando. Nós estamos usando a régua do outro para medir o quão bom nós somos ou o quão menos pecador nós somos. Quando, na verdade, a nossa régua é nos comparar a Jesus Cristo. Né? Aquele que, sabe, ele se doou por nós que não merecíamos. E nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo. Mas ele também é justo. Sabe, amados, a misericórdia de Deus, ela está nos acessível a nós. Mas quando nós falamos sobre a vida que nós desejamos viver para Deus, essa vida de obediência à sua palavra, é como nós queremos viver essa vida. É da forma que Deus deseja e Ele determina para nós, ou da forma como nós vamos decidir tomar as nossas decisões, né? E talvez, aparentemente, esteja tudo bem. Deus não vai pesar a mão em você, assim, agora aqui, você vai ter um treco, porque você está burlando as leis de Deus, porque você está desobedecendo. Mas talvez você está adentrando a um caminho de morte que ele é lento, onde nós lemos lá em Romanos que Deus entrega as suas próprias paixões. Então você vai viver, você vai usufruir daquilo que não é seu. E aí a palavra disse que as suas atitudes são reprováveis. E talvez a ponto de que você não consiga mais colocar a mão na consciência e encontrar o caminho de volta. Que o Espírito Santo nessa noite, ele ministre ao seu e ao meu coração. E que se você precisa de uma segunda chance, de um novo recomeço, o Espírito de Deus, ele está aqui. E a palavra de Deus diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que é velho, ele já passou, e eis que tudo se faz novo. Mas para andar no novo é necessário eu me despir do velho homem e me revestir do Espírito, do novo homem. Aquele que deixa as impurezas, aquele que não... Toda aquela lista lá que vocês já sabem que Paulo fala. E agora eu me revisto desse novo homem, eu visto a armadura de Deus, eu caminho na palavra, eu peço conselhos para os meus amigos. E queridos, esse é o ambiente onde Deus deseja que você gaste as suas energias enquanto solteiro. Sabe, quando Paulo diz a Timóteo ser fiel na palavra, no ensino, mas também na pureza, ele está dizendo, olha Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o dom talvez da sua juventude. E eu sei que tem pessoas que não olham para a solteirice como sendo um dom, mas nós entendemos que sim, ela é um dom, porque ela é o momento certo para você conhecer a Deus, no íntimo, no profundo, sabe? Desfrutar do Senhor, daquilo que Ele tem para fazer através de você, as pessoas que Ele deseja alcançar através de você nesse tempo. É o tempo onde é para você ser fortalecido. E aí, quando você conhecer alguém que o Senhor colocará na sua vida, ou que você encontrará e estará dentro dos propósitos de Deus, você vai viver agora uma nova estrada, um novo caminhar, debaixo da bênção de Deus. Então, se hoje é noite de confronto e noite de recomeço, que assim seja. E se está tudo bem com você, vai em paz, vai bem com a tua alma, contigo e com a tua alma, que o Senhor te conceda graça para assim continuar. Vamos orar? Gente, eu gostaria de frisar mais uma vez. Esse é o ambiente de você crescer. É na igreja. É na comunidade onde você vai servir ao Senhor, onde você vai ajudar uns aos outros. Você vai olhar casais que estão casados, que são felizes, que vivem os princípios de Deus. Você vai conversar com eles. Não que seja fácil para nós também, mas é uma construção. E o Senhor nos dá graça diariamente para nós vencermos também os nossos desejos e as nossas paixões.